Lista 5, exercício 2. A figura mostra um ímã, uma bobina e um medidor de corrente. Para cada uma das seguintes circunstâncias, a corrente através do medidor flui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou é nula? Explique. A. O ímã é inserido na bobina. B. O ímã é mantido em repouso dentro da bobina. E C. O ímã é retirado da bobina. Bem, o que nós temos aqui é um ímã, cujo norte está do lado esquerdo, o sul está do lado direito, certo? E ele está colocado na direção do eixo da bobina. O campo magnético gerado pelo ímã é desse jeito, isso é, o campo magnético sai do lado norte e volta pelo lado sul, ficando dentro da bobina o campo médio desta forma. Isso é, assim, nesse sentido, é o campo externo gerado pelo ímã dentro da bobina. A gente vai usar, apesar dele ter pedido para colocar fluindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou nula, a gente vai usar o galvanômetro que está aqui. O galvanômetro tem um lado direito, tem um positivo e um negativo. Se por acaso a corrente flui nesse sentido, do positivo para o negativo, o galvanômetro vai marcar como se fosse uma corrente positiva. Se ele for ao contrário, desse jeito, o galvanômetro vai marcar uma corrente negativa. E a gente, apesar de falar do mesmo jeito que ele coloca aqui em cima, a gente vai usar, no caso, a polarização do galvanômetro para isso. Então, vamos colocar o item A. No item A, o ímã é inserido. Como indica aqui a animação, quando o ímã é inserido, o campo magnético que cai com a distância, o ímã fica cada vez mais próximo da bobina, consequentemente o campo aumenta. O campo aumenta dentro da bobina. Se ele aumenta dentro da bobina, ele gera um campo induzido no sentido contrário ao campo B. Por quê? Porque o efeito Faraday mostra que o campo induzido gerado é como se fosse uma tentativa de não aumentar o fluxo, ou não aumentar o valor do campo. Essa tentativa de não aumentar o valor do campo, é claro que ele não consegue. Se ele conseguisse, não teria efeito Faraday. Mas essa tentativa faz com que o campo induzido fique no sentido contrário ao campo B quando ele aumenta. Dessa forma, o nosso campo induzido, como o campo dentro da bobina está da direita para a esquerda, o campo induzido é gerado no sentido contrário, isso é da esquerda para a direita. A corrente induzida que gera esse campo é a corrente que vai passar na bobina. Então essa corrente, ela flui nesse sentido, isso é do lado da parte de trás, né, pontilhada da figura para a parte da frente, desse jeito, certo? Gera essa corrente nesse sentido, e a corrente nesse sentido gera um campo induzido da esquerda para a direita. Dessa forma, a corrente gerada no galvanômetro é negativa, ou do jeito que é colocado na figura, da esquerda para a direita, é a corrente aqui embaixo, em cima do galvanômetro. Bom, no item B, o ímã fica em repouso, quer dizer, ele fica parado aqui dentro da bobina. Se ele fica parado dentro da bobina, o campo não varia. Se o campo não varia, simplesmente eu não tenho Faraday. O efeito Faraday porque eu tenho o campo induzido nulo, porque ele não precisa ir contra a nenhuma variação, já que ele não varia. Dessa forma, a corrente é nula. O galvanômetro não vai marcar nada, certo? E no item C, o ímã é retirado. Como mostra a animação, o ímã retirado, ele fica cada vez mais longe da bobina. Consequentemente, o meu campo magnético diminui dentro da bobina. Se o campo magnético diminui, o efeito Faraday tenta fazer com que ele não varie. De que forma que ele vai fazer com que ele não varie? Ele vai gerar um campo induzido a favor do campo externo. Gerar um campo induzido a favor do campo externo é gerar um campo induzido nesse sentido. Isso é da direita para a esquerda. A corrente que gera esse campo induzido, ela vai estar dessa forma, vai vir da parte da frente para a parte de trás, pontilhada da bobina, como está na figura. Dessa forma, ele vai gerar uma corrente nesse sentido, do lado positivo e do lado negativo. A minha corrente é positiva. Corrente positiva, isso é, ele flui da direita para a esquerda. Certo? Ele vai fluir da direita para a esquerda, nesse caso do efeito Faraday. É isso.